Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre um livro recentemente publicado. Faz pouquinho tempo que saiu do forno. Eu quero falar com vocês sobre a última obra do grandioso Chico Buarque, né? O romance se chama Essa Gente. E aí, pessoal, a gente está diante do quê? A gente está diante de uma narrativa eu acho que bastante atípica, né, para alguns contextos, mas faz bastante o estilo do Chico, né, bastante diferente daquilo que está sendo feito por aí. Então a gente começa esse romance tendo contato com algumas cartas, né, e aí a gente fica entre cartas e diário. Eu tenho datas, por exemplo, começando em 2007, pulando para 2019, eu vou ter uma passagem aí de tempo de vários momentos diferentes, e nessas pequenas passagens o romance e a história vai se costurando. E nós estamos diante do que então exatamente? Nós estamos diante da história de um escritor. E, como não podia deixar de ser, né, um escritor que está em decadência. Ele está aí passando por uma série de dificuldades, né? Tem muitos problemas para escrever, meio que aquele momento assim de sem criatividade, sem ter para onde correr, certo? Então a gente vai conhecer o Duarte, que é o nosso personagem principal. E por meio dele e por meio dessas cartas e desses relatos que se parecem a um diário, a gente vai construindo uma história. As primeiras páginas, elas não são tão claras e objetivas assim. A gente tem uma leve dificuldade para encadear os fatos, né? Mas a gente vai costurando essa narrativa e você vai perceber que, além de ser um escritor que está com dificuldade para escrever, que está com a sua carreira em xeque, também é um escritor, né? Uma pessoa que tem uma história um tanto quanto conturbada. Ele teve muitos romances, né? De um desses romances teve um filho, e esse menino é bastante emblemático para a história, porque tá aí uma grande crítica, né? O menino é um menino mesmo, a gente não tem o nome dessa personagem. Então a gente vai acompanhando essa tentativa de se aproximar do filho, né? Essa tentativa aí de voltar com essa ex, né? Que parece ser o grande amor da vida, mas parece também não ser. Então você vai aí com essa primeira questão de um pai que não cuidou do seu filho, que não assumiu a família, que não criou e que posteriormente, então, de repente, tardiamente, quer construir essa relação com o adolescente. E vocês podem então já imaginar que não vai ser uma relação fácil, né? A gente sabe que a adolescência não é um período fácil, e um pai ausente chegando nesse momento também não vai ser a coisa mais natural e alegre aí que vocês podem imaginar. Então essa é a primeira crítica. Também na figura do menino, a gente vai passar a ter o contato com o bullying, né? O menino sofre bullying pela profissão do pai, pela ideologia política desse pai, né? Então a gente vai ter aí uma narrativa que também vai tocar nessa ferida, porque afinal de contas a gente às vezes esquece, né? O bullying é um problema das crianças, mas se a gente parar bem para pensar, nós todos, em gerações diferentes, passamos por bullying e, bem ou mal, somos reflexo disso, tá? Então eu acho assim que é bem interessante esse ponto, porque aparece aí essa questão do bullying que não aparece muito em narrativas que não são destinadas infanto-juvenil, sabe? Se elas não têm esse cunho aí de infanto-juvenil, talvez esse assunto não apareça muito. Aqui a gente tem, então é bem legal perceber isso. Então o que o Duarte ele vai fazer? Na tentativa de construir, né, uma inspiração, ou de tropeçar em algo que lhe traga inspiração, ele sai então pelas ruas da cidade. Nesse andar pelas duas ruas da cidade, que é o Rio de Janeiro atual, nós vamos percebendo que o Rio de Janeiro é sim também uma personagem muito interessante, porque a partir dessas andanças a gente vai ter aí a deflagração, talvez eu podia dizer isso, a exposição, eu acho que essa palavra resume melhor, dos problemas sociais que essa cidade, como
milhares de outras, não só no Brasil, mas no mundo, vão enfrentar. Então a gente vai ter aí um assassinato no morro, né? A gente vai ter o perigo do deslizamento de terra. Uma das personagens está sempre com medo disso, quer sair do morro porque tem medo que alguma chuva muito forte leve tudo embora. E aí a gente percebe então que tem um contraponto, e o Duarte ele vai costurando essa narrativa também, porque ele vai trafegar entre o morro e também entre a parte nobre, né, aí da cidade, os bairros nobres, e aí onde a esposa dele, a antiga atual, não se sabe muito bem, esposa amiga dele vai viver. Então a gente vai ter esse contraste, né, e aí ficam alguns questionamentos. Esses problemas são dos pobres, né, então por quê? Não tem importância. Por que a gente vai se importar com desmoronamento de terra, deslizamento de terra, se esse problema é relacionado aos pobres da favela? Então não é muito importante. Daí teve um assassinato e depois desse assassinato a gente vai ter uma manifestação, né? As pessoas descem o morro, vão para o asfalto para manifestar. É muito interessante, porque as autoridades, elas tratam esse momento, nossa, como algo que não é tão importante assim, né? A gente fica ali entendendo, mas quem é que morreu? Tá acontecendo essa falta de importância porque é um bandido, mas o bandido não é humano, ou somente porque era alguém da favela. Então esse tipo de questionamento vai cortando a história nesses relatos que parecem diários, como eu já falei para vocês, e a gente vai ter contato com a prostituição, vai ter contato com as pessoas na rua fumando, com as pessoas pedindo esmola, né? Com a galera ali do bem bom, jogando futebol, curtindo a vida e os problemas acontecendo ali do lado. É muito legal. É uma narrativa, eu diria que é um romance extremamente necessário para o nosso momento atual. É um romance de fácil leitura, que parece ser muito despretensioso, mas na verdade é muito forte, muito intenso, né? E que vai deixar de repente os desavisados aí meio, né, sem entender. Mas se você quer criar um pingo de sensibilidade, ou se você tem um pingo de sensibilidade, eu ouso dizer que esse romance ele vai mexer bastante com você, tá? E aí então a gente fica com esse romance, né? E a gente tem uma parte muito interessante quando ele vai encontrar a Rebeca e o marido dela, que é o Agenor, é um policial. A Rebeca não é brasileira, né? Ela é estrangeira, é ruiva, né? Então a gente tem o contraponto aí desses cabelos ruivos, dessa cor branca que ela tem, em contraponto com o marido que é negro. Muito interessante, porque o Duarte se propõe a escrever a narrativa, a história da Rebeca, por que ela vive no Brasil, né? Por que ela não quer sair daqui. E aí a gente tem então o Brasil como questionamento, e a gente vai pensar o que é realmente o Brasil. Tem uma parte muito interessante da história, então o Brasil também pode ser entendido como uma personagem. E aí o Agenor vai contando dessa Rebeca, né, dessa esposa que ele ama tanto, que é linda e tal. E aí ele pergunta assim: espera, mas eu vou ser negro na história? Porque eu posso ficar branco, mas eu não quero que mude a cor da Rebeca. A Rebeca é ruiva e ela é muito bonita assim. Então a gente tem também aí o racismo bastante presente, né? Em vários momentos, até a gente ter o final dessa história, que é assim estupendo, surpreendente. Você fica assim alguns dias com aquilo na cabeça, porque você fica pensando. É um final, poderíamos dizer, aberto, mas é extremamente significativo para a obra como um todo. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês leiam, espero que vocês gostem, certo? Porque essa gente que somos todos nós, do Chico Buarque, é incrível. Então, nos vemos no próximo vídeo com mais uma resenha. Até mais, pessoal!